Alô? Alô, vocês conseguem me ouvir? Sim? É, maravilha. Tô testando um fone novo hoje para ver se não fica aqueles ruídos da última live, viu? Foi dica aí da galera que assistiu a última live. Brigadão, viu? Ai, gente, maravilha. Muito obrigada pela presença. Olha, hoje a gente tem muita coisa para conversar, então assim, eu vou começar, não vou enrolar, prometo, tá? E aí, conforme a galera for entrando, assim, vai se situando. De qualquer forma, acho que depois a gente vai disponibilizar também o vídeo da live, tá certo? Então, vamos acompanhando com a gente. Gente, então começando, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa segunda Carna Live, uma realização rede carnavalesca em parceria com o Instituto Rosa dos Ventos e Setur. Hoje, a nossa conversa é sobre saúde mental, carnaval e pandemia. E nosso convidado especialíssimo para tratar sobre esse tema é o Thiago Petra, representando o bloco do Rivotril. O Thiago, que vai conversar com a gente hoje, ele é psicólogo antimanicomial e acompanhante terapêutico. Ele é mestre e pesquisador em saúde mental e cultura, professor e supervisor na área social comunitária e em acolhimento à escuta de emergência. Foi diretor do Instituto de Convivência e Recriação do Espaço Social Inverso e hoje ele coordena o bloco do Rivotril. O bloco do Rivotril, por sua vez, nasce em 2011 por demanda de algumas pessoas consideradas loucas que se sentiam ainda mais segregadas na época do carnaval. Foi então construído um bloco para acolher o pânico, a paranoia e outras diversas angústias e chamar a atenção da população frente ao tema da saúde mental. Pela folia, criou-se um espaço de diálogo com a cidade sobre a dimensão do sofrimento/resistência. Fomos aos poucos ocupando o comércio e hoje a rua toda, de fato mobilizando e trazendo conscientização. Revigora assim um bloco ativista que luta por uma sociedade da soma dos afetos, da escuta e compreensão, da empatia e solidariedade ao invés da indiferença e silenciamento. O bloco do Rivotril constrói uma escuta ampliada, somando o lugar terapêutico ao espaço urbano. Pela folia, propomos uma forma de acolher as potencialidades e autonomia dos excluídos em seu campo social. Trabalhamos com essa manifestação da cultura popular que sempre coloca a vida em movimento e vai contra qualquer forma de opressão. É dessa forma que eu quero convidar o Thiago, através do canal do Bloco do Rivotril, para conversar com a gente. Oi, Thiago! Olá, olá! Que máscara é essa? Vou explicar tudo. Ai, que maravilha! Que maravilha! Thiago, muito bem-vindo. Muito obrigada a todos e todas e todes que já estão nos assistindo. E, Thiago, para começar, que eu acho que assim, a gente tem tanta coisa para falar em uma horinha só, né? Essa conversa já é esperada Sim, por mim muito há pouco. muito, muito, muito tempo, né, Thiago? Então, para começar, eu queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho e como você vê essa inserção entre a cultura e a saúde mental. E aí, na sequência, se você quiser contar um pouco para a gente também sobre a criação do Bloco do Rivotril, fique à vontade. Sim, Letícia, obrigado pelo convite, né? Agradeço bastante. É pouco tempo, mas é um tempo super válido e necessário, urgente nesse momento, nessa situação histórica que estamos vivendo. Bom, explicar um pouco, né, toda essa
essa performance, esse perfil vem de um pedaço, cara, claro que aqui eu não estou com todos os adereços, mas vem da minha fantasia, né, da fantasia que eu utilizo para sair no bloco do Rivotril todo ano, que é o do sujeito comprimido, né? Então ele é todo fechado em si e tal, todo reduzido, né? E é uma crítica justamente a uma sociedade que está sendo rotulada, né? Que está sendo diagnosticada excessivamente, medicalizada, né? Sobre esse controle dos corpos, dos afetos, dos sentimentos. Então é uma crítica, né? Então cria essa fantasia do sujeito comprimido como um contraponto. Essa sociedade que realmente tem feito com que as pessoas sejam interrompidas, né? Isso é muito grave. Então, uma crítica que o bloco do Rivotril traz já é essa, que as pessoas não cabem em um diagnóstico. Bom, Letícia se apresentou de uma maneira muito... a síntese dele, e também gosto muito dessa parceria, né? Que a gente já tinha essa parceria, mas agora está sempre fortalecendo, ampliando, que é com o coletivo do Folia com Respeito e o Carnavalesca, né? Sou muito fã mesmo de todo o trabalho que você faz à frente desses coletivos, junto com a Jupagu, né? Tá aí presente também, uma heroína para mim aí do Carnaval, e vamos lá. Nossa mestre. Sim, sim, estamos aqui muito devido a ela, e que bom, né, que a gente tem essa força do coletivo, né? Porque o Carnaval tem esse poder, ele tem esse poder dos encontros, né? E também da insubordinação, né? De mostrar que a gente não vai ficar fechado em si, né? Então é muito interessante ver isso, que a gente até nos bastidores conversando, o Carnaval vai para muito além, né? De um estande, de folia, de uma aglomeração, tal. Ela é um estado permanente de circulação, de ocupação das ruas, né? De participação, de pertencimento coletivo. Então é muito isso que eu acredito, né? Eu acredito, o Bloco Rivotril, e eu vejo muito nos coletivos que são parceiros. Eu vou falar um pouco do bloco, né? Assim, acho que a ideia é falar, para depois a gente falar muito da saúde mental, pandemia, carnaval. O bloco, ele nasce em 2011 de um coletivo chamado Inverso. A Inverso é uma instituição, um instituto do terceiro setor, né? Conhecido como uma ONG. Ela nasce em 2001, a ONG, chamada Inverso. E a Inverso vem justamente o nome para dizer, fazer o contraponto do manicômio. A gente é o inverso disso. E vem de uns residentes de saúde mental, né? Que haviam residentes em saúde mental e com o Roriz ganhou a eleição, acabou com esse programa de residentes em saúde mental. Esses residentes ficaram desamparados mesmo, e porque era um programa que foi fechado, interrompido, e eles construíram esse espaço. Então também é um espaço coletivo, e um espaço hoje de formação, né, de base. Tem parceria com todas as universidades, principalmente no campo do serviço social e da psicologia, e também tem o campo político, né? Sediou durante muito tempo, até coordenou o movimento antimanicomial na cidade. E sempre abriu espaço para outros coletivos. A TV San, que é uma TV comunitária em saúde mental, se reunia lá. Você tem a Inverso acabou acolhendo diversos coletivos. E esse coletivo, depois de 10 anos da sua existência, em 2011, um pouco antes disso, quando eu fui lá para a Inverso, a gente começou a trabalhar com o coletivo as intervenções urbanas. Então colocavam estêncil, lambes na cidade. Eu acompanhei muito, um muito pouco, legal. Thiago, porque eu morei durante 10 anos ali na 408 Norte e peguei, assim, acho que o início desse trabalho de vocês de intervenção urbana a partir ali do espaço de vocês da 408 Norte, que eu achei, assim, fantástico, maravilhoso. Tenho fotos, adoro. Perfeito, que bom que você viu, é uma testemunha clara daquilo. E outra, Letícia, até a escolha do lugar 408 na época, 2001, foi uma escolha proposital, assim, porque era era já o Baixo Asa Norte, né? Tinha toda a boemia, era perto do NB, então a gente queria aquele espaço. E é ali no subsolo, né? Do subsolo do Pinela, olha aí, né? Pinel, ou seja, a gente tem toda uma questão, a gente escolheu aquele espaço estratégico,
né, para estar junto aos jovens, à universidade, né, a um antro ali político. E então, em 2007, a gente começa com intervenções urbanas, ocupando a cidade, porque geralmente, né, o trabalho manicomial, geralmente não, o trabalho manicomial, ele é opressivo, ele é de submissão, ele é justamente o silenciamento e a invisibilidade da pessoa, né? Então a gente começou a trabalhar com oficinas e depois viu, não, a gente tem que também expressar a nossa existência na cidade. A gente tem que colocar a loucura em diálogo com esse cotidiano urbano. E começamos a espalhar cartazes com a criação em demanda dos frequentadores a inverso, que é um espaço de portas abertas, né, que trabalha com oficinas, com escuta, com os direitos da pessoa que está ali diagnosticada com transtorno mental. Então é um espaço de vanguarda, né, e revolucionário mesmo, porque é isso, nos porões aí do plano piloto, ocupa espaços de forma estratégica. E essa intervenção urbana ganhou até um prêmio nacional, né, do Juca Ferreira, em 2009, por essa iniciativa, por essa ousadia, né, e essa insubmissão mesmo, esse ato de estar na cidade, se colocar na cidade, em dialogar, né, e fazer esse oposto do silenciamento e da invisibilidade. E aí, em 2011, escutando os frequentadores da Inverso, que na época do carnaval a gente sempre iniciava as atividades junto com o calendário letivo, né, com as universidades. A gente começou a fazer nossas atividades no início do ano e a gente percebeu que perto do carnaval, ao chegar nesse assunto do carnaval, os frequentadores falavam, a maioria disse que nunca tinha pulado o carnaval. Ou porque estavam internados, né, em hospitais, clínicas psiquiátricas, ou porque a família não deixava, ou porque eles não se sentiam à vontade. A gente está falando de um sofrimento grave, né? De como você até explanou na introdução, de pessoas que muitas vezes sofrem sintomas intensos no sentido de paranoia, de um pânico, então não se sentiam à vontade de pular o carnaval indo sozinho para isso. E aí foi aí que a gente pensou, bom, que tal criar um bloco onde a gente possa sair com os frequentadores da Inverso e espalhar e convocar toda a rede pública de atenção psicossocial para sair conosco. E aí, em 2011, nasce o bloco do Rivotril. E o nome Rivotril vem justamente porque a gente construiu o nome com os frequentadores. E aqui, ó, deixa eu colocar a máscara do comprimido e mostrar para vocês o primeiro estandarte, né? Então aqui é o primeiro estandarte do Rivotril, feito numa madrugada antes da gente sair. A gente perguntou, né, para os frequentadores, tá aí, que é o bloco, né, qual o nome do bloco? Como a gente vai se identificar? E na época, o 2011 ali, os ansiolíticos estavam em alta, né, principalmente o Rivotril, o clonazepam. Então a maioria tomava e a gente começou a brincar com isso. Ao fazer esse estandarte na madrugada, foi Rivotril mesmo com L. Depois, com o tempo, a gente falou, não vamos fazer propaganda para esse medicamento. E brincamos com o carnaval de ser o trio. Então, hoje é Rivotril, né, com O no final. Mas os frequentadores deram o nome justamente isso. E toda a metáfora que se trazia, né? Ansiolíticos, a gente está ansioso para sair para o carnaval. A gente tem a cultura, né? O coletivo do Rivotril tem a cultura de sair sábado pós-carnaval. Então a gente também ficou brincando que quem ri por último, Rivotril, né? Isso se deve porque isso se deve assim, porque primeiro o carnaval ele é muito concorrido mesmo, né? E então a gente pensou, não vamos sair no feriado do carnaval, né? Na época, vamos no pós. E aí, até porque a gente tem que ter toda uma equipe, né, de escuta, porque a gente está falando que realmente tem um desfile com todos os frequentadores, né, usuários, pacientes, aí vai vir diversos nomes, nomenclaturas para identificar as pessoas que sofrem, né, que estão em adoecimento psíquico, né, que é um estado ali. Então a gente está ali preparado para essa escuta, para qualquer intervenção que acontece, né, nos bastidores. Muitas vezes não dá para perceber, mas tem que estar muito atento para atender as demandas que podem surgir, até porque o bloco foi criado para isso. Primeiro, para suprir uma demanda de uma segregação, de um enclausuramento da loucura, né?
a loucura que ela ocupa esse lugar do indesejado, né? É um excedente, vamos enclausurar essas pessoas. Então a gente, primeiro, o bloco é motivado para essas pessoas irem à rua, expressar essa existência, para elas acontecerem. A gente quer que a loucura aconteça, né? Então, primeiro vem para atender essa demanda. E, em seguida, né, não é tão dividido, é tudo complexo e junto, vem para comunicar uma luta antimanicomial a essa cidade. A luta, a gente sabe que é uma luta mais acadêmica, intelectual, né? Ela é de um convencimento lógico. Então a gente queria, em contraponto a isso, fazer uma luta festiva, uma luta que pudesse contagiar. E é muito legal, porque há 3 anos a gente está conseguindo levar, há 3 anos seguidos a gente consegue levar 4.000 pessoas para a rua. E Caramba! muito bom. Assim, é algo que surpreendeu E todo como é esse mundo. público, Thiago? Como é o público? Porque acaba que o bloco do Rivotril, ele acabou durante esses anos abarcando muito mais do que só o pessoal do coletivo inverso, não é? E acabou agregando cada vez mais público, né? Então, como é esse público de hoje em dia, assim, dos últimos carnavais do Rivotril? Sim, então vamos lá. O Rivotril realmente ele começou com 20 pessoas, era só a ONG, né? E aí foi se espalhando, foi vendo que essa ideia ia dando certo. No começo a gente teve, né, a Eva Pimenta, ela ajudou a gente demais e a gente foi indo atrás de coletivos, né? Primeiro era a gente mesmo, batucando latim, a gente tinha oficinas de percussão e ele foi crescendo no sentido de também ter parceiros, né? Hoje em dia, vamos supor não, vamos pegar que a gente tem 7 coletivos juntos. A gente tem o CAPS Paranoá com o Maluco Voador, que é um maracatu também realizado com os usuários de saúde mental lá do Paranoá. A gente tem uma companhia de teatro, de performance que atravessa a porta. A gente tem um coletivo em Sobradinho chamado um Grupo de Pagode, que ele abre o nosso carnaval, que é o Só Pra Não Surtar. A gente tem a Tamara Maravilha, que é fenomenal. Ela é uma pessoa, uma agente de cultura, né? E é psicóloga. Ela trabalhou num CAPS, ela tem todo num estágio, então ela tem todo o fundamento. A gente também se preocupou muito das pessoas terem um fundamento da luta antimanicomial para não transformar a loucura no fetiche, né? Numa coisa para a gente rir e achar divertida. Então, os parceiros foram crescendo, com isso foi trazendo mais público, né? Uma dupla de DJ chamado Paranoia Delirante, de Taguatinga. Nesse último ano, no ano passado, a gente teve a parceria do coletivo chamado Filhas da Mãe, que é de filhas que cuidam de mães com Alzheimer. Então, assim, elas saíram com a gente, as mães saíram, as filhas, saiu todo mundo junto. Então, isso foi crescendo. Por se localizar no plano piloto, né, a gente tem uma questão territorial, sim, a 408 foi um território desde 2001, importante o território, o espaço onde você está, a gente começa também a atrair os foliões aqui, né, do plano piloto e pelos coletivos do Paranoá, vem muita gente junto, né, ao CAPS, ao Centro de Atenção Psicossocial do Paranoá, de Taguatinga. Então você começa a ter uma dinâmica maior de encontro de pessoas. E, bom, diante disso, então, assim, a gente começou a ter participação de outros coletivos. Hoje o Bloco do Rivotril ele é um bloco independente até, ele é uma junção de diversos coletivos, né? Então antes você tinha Inverso como fundador e hoje a Inverso ela é participante do bloco. E junto a isso você tem diversas pessoas participando de reuniões para construir essa folia, como a gente viu, não é só um ato, né, de um instante de folia de aglomeração, ela é permanente. A gente tem a parceria muito legal do Estúdio Cajuína, que são designers de Brasília, que fazem nossas peças, né, nosso Instagram. Então a gente começou a realmente a trabalhar, porque assim, como a gente vai comunicar a luta antimanicomial no carnaval, né? Como falar de loucura no estado de loucura, né? Então a gente começou a ter que utilizar realmente símbolos, né, os signos ali. Então a gente começou a desenvolver os bottoms,
as marchinhas, e participamos de festival de marchinhas, ficamos em terceiro lugar. Então a gente começou a ter que usar, usamos fitinhas, né, com dizeres, a loucura não é contagiosa, é contagiante, bottoms, né, a quem interessa o manicômio, camisas, mais sedução, menos sedação. Então a gente foi utilizando frases e utilizando o microfone, né, antes e depois do cortejo, o cortejo também é muito importante para a gente. Antes e depois do cortejo, a gente tem o uso do microfone e a gente explica a pauta antimanicomial, né? Então não é apenas uma folia instantânea. Ela é para a pessoa levar um bottom, uma fita e tentar ali naquele êxtase gravar alguns recados sobre uma sociedade que tem sua base manicomial, né? Acho que também é bom informar que o manicômio não é só uma junção arquitetônica, né? Ela é um modelo de sociedade. O manicômio é um modelo de sociedade que utiliza a coerção, né? Quando você tem uma sociedade que você tem ali uma utilização da coerção, da submissão, da opressão, da violência, você tem um manicômio. Você tem uma prática manicomial. Então ela é maior do que um espaço de depósito de pessoas, apesar de ser isso. E esse espaço não acabou, né? Diversas clínicas psiquiátricas são manicomiais, né? Apesar de ter um folder legal, uma mesa de ping-pong e tal, mas a gente está falando de práticas. Uma prática que despersonaliza o sujeito é uma prática manicomial. E aí, só para ainda falar um pouco desse manicômio, é muito importante, então, a gente tá atrelado e tá nessa parceria, junto com Folia, com Respeito, Carnavalesca, porque a pauta antimanicomial, ela atravessa, ela é transversal, ela permeia todas as lutas, todos os movimentos. Porque quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente está falando de uma luta antirracista, antissexista, antifascista, decolonial. A gente está falando de um modelo de sociedade. Até porque é justamente essas pessoas, né, ditas minorias, que são indesejadas, que tem como um dos destinos o manicômio. Então a nossa luta, né, do Bloco do Rivotril sempre foi trazer uma luta transversal, uma luta junto com os movimentos. Né? Não tem como. Então a gente está atrelado a toda a política de raça, de gênero, de sexo, de etnia e de classe. Maravilha, Thiago. Fantástico esse depoimento. Muito legal saber que existe um bloco, entendeu? Que leva essa bandeira, que levanta esse tema, que levanta essa discussão. É muito importante para Brasília, para a cidade, para o país. Eu acho fantástico. Você sabe, Thiago, se existem outros blocos em outros estados que tenham essa mesma fonte de vocês? Sim, sim. A gente bebeu de muitas fontes ao decidir que iria fazer o carnaval. Assim, tem até né? Vou dar um exemplo. Da loucura suburbana, que é no Rio de Janeiro, que fica em Engenho de Dentro, onde a Nice da Silveira trabalhou, né, junto com a Ivone, Dona Ivone Lara, que era enfermeira, né, e trabalhava junto com a Nise da Silveira. A Nise que sempre deu recado, né, não vamos nos curar além da conta. E é justamente isso que a gente também tenta no Rivotril. Né? Então tem a loucura suburbana, tem em Minas Gerais também tem muitas escolas de samba, né? Com as brincadeiras, trem tantã, tal. Então, assim, tem sim outras fontes. E apesar de serem poucas e serem novas, né? De algum modo, o Rivotril, esse ano, tá fazendo 10 anos, né? A gente começou em 2011. Então, a gente chega até antes desse boom dos carnavais de rua, né? Que voltaram a acontecer. E foi mesmo pela escuta, né? Porque é fundamental ter a escuta da pessoa. Até um dos nossos bottoms do bloco é escute a vontade da loucura. Qual é a ideia? Porque também a gente não vai aqui ficar romantizando, tal, porque a gente está falando de pessoas e de uma condição de muito sofrimento e de muita precariedade. Né? A gente está
falando de que é importante escutar a vontade, o desejo, no fundo a gente está falando de escutar a necessidade, né, da loucura. O que ela quer dizer para a gente? Né? A loucura, ela é um campo de maior intensidade dos afetos, né? É de como ela percebe ou como ela é afetada pelo mundo e como ela afeta também. Então é algo muito grandioso. Todos nós somos permeados pela saúde mental. Tem momentos da vida que a gente vai demandar mais. Só que ela está no cotidiano, né? A saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de acesso, né, a transporte, a mobilidade, a moradia, a emprego, né, acesso à informação, acesso a lazer, à cultura. Então, a saúde pública é uma saúde do corpo, ela é uma saúde do afeto, das relações, dos sentimentos. Ela é gigantesca. E toda a saúde mental ela é política, né? Ela permeia toda a vida política. Então, é isso que a gente tem que tentar entender, porque ela não cabe também a só os profissionais de saúde. Ela é uma demanda da sociedade, né? Ela chama todos e todas, porque ela convoca, na verdade, né? Todos nós. Uhum. Agora, Thiago, como foi que o Bloco recebeu a pandemia? Porque foi assim, foi logo após o Carnaval, né? Então, assim, se o Bloco do Rivotril sai pós-Carnaval, foi então logo depois da saída do Bloco, né? Como é que foi isso? Foi sim, a gente até na época brincou muito com isso, que foi a última aglomeração que teve, né? Porque a gente já sai de sábado pós-Carnaval. E eu lembro que foi até uma data curiosa, foi de 29 de fevereiro, já não tem muito 29 de fevereiro, né? E caiu, sábado pós-Carnaval foi dia 29, então a gente falou assim, cara, já tá toda uma mística aqui. Então acabou que logo em seguida veio a pandemia e, bom, como é um coletivo que funciona, como é o coletivo da Inverso que compõe o bloco, acaba que tem atividades todo o tempo, todo ano, né? Não é uma atividade só para o Carnaval. O bloco do Rivotril, sim, é a expressão máxima desse momento. Mas acabou que com o tempo, os oficineiros, os profissionais da Inverso, continuaram com oficinas remotas, com alguma estratégia para estar acolhendo, fazer a escuta de todo o público, né, de todos os frequentadores que precisam dessa demanda. Ainda mais uma pandemia, né? A gente teve muita surpresa diante da pandemia, até porque, aliás, surpreendeu todo mundo, né? Porque a gente achou que seria uma coisa ali talvez de 2, 3 meses e foi piorando, claro, atrelada a toda uma ineficiência política, né? Uma mesquinhez, um deboche e tal. Então, assim, isso foi piorando, mas globalmente realmente surpreendeu uma pandemia a nível de muita intensidade. E então a gente deixou em aberto, né, toda a construção do bloco e com isso foi participando de lives, de tentar divulgar o bloco. Há pouco tempo, a última vez foi na Rádio Cafuné também, que eu tive essa participação. E a gente está sempre, o coletivo, né, ele se divide e está pensando em coisas, né, como a gente pode estar trabalhando esse ano o bloco, né, seria com lambes na cidade, né, com distanciamento, como a gente pode estar trazendo toda a comunicação, toda a linguagem, a narrativa antimanicomial para a cidade sem se aglomerar, né, sem ter esse... Né, isso é maravilhoso, Thiago. Porque, sim, estamos assim, pensando muito eu acho nisso. que é o momento, inclusive, da gente dar uma lembrada também que até o momento que a gente tem de oficial sobre o Carnaval de Brasília é um cancelamento, né? A gente tenta conversar para ver se não é possível que a gente possa realizar alguma coisa, por exemplo, virtual, ou que possa... Assim, nesse ponto, o coletivo reinventa, né? Tá de parabéns, e ele vem justamente para agregar, né? Para juntar esses blocos, para comunicar com os blocos, saber o que cada um está fazendo, o que cada um está realizando. A gente tem o objetivo de montar também uma programação, porque estão acontecendo, né? O carnaval vai acontecer. Como você falou no início, né, Thiago, o carnaval é muito mais do que apenas aglomeração. Uma cultura popular muito antiga, que precisa ser respeitada, que precisa ser reverenciada, na verdade, e que precisa ser lembrada, né?
não é porque a gente não pode sair às ruas que o carnaval não acontece, né? Quais são as formas, né, que a arte tem para chegar até o público, até o folião, até a foliona, né? Então, assim, Sim, é muito interessante. exatamente. Nesse movimento do Reinventa Carnaval, Thiago, o bloco do Rivotril, está pensando em realizar alguma coisa já? Então, de antemão é muito difícil dizer, até dizer que a gente vai ter dia 30, sábado agora, uma reunião, primeira reunião do ano da comissão do bloco, né, uma comissão, como eu falei, tirada de integrantes da Inverso e de outras pessoas, então a gente se junta e pensa, né, na pauta do bloco. Isso estaria já acontecendo, geralmente acontece em outubro, né, quando para o carnaval sair. Então até as pessoas pensarem nisso, né, a gente se reúne 4, às vezes Uhum. 5 meses antes de fazer o carnaval mesmo. Parece que é só um dia, mas é muito mais do que isso. Bom, mas diante de todo esse imprevisto, né, e essa surpresa, a gente, então, deixou em aberto, mas agora vai se encontrar no final desse mês, sábado agora, de maneira híbrida aí. Quem tiver junto ali puder se encontrar, tudo bem, senão vai ser de forma remota. Mas para pautar isso, as ideias são fazer intervenções, né, com essa pauta da questão da luta antimanicomial. E, bom, a gente vai pensar também em talvez elaboração de vídeos, né, falando mais do coletivo de uma maneira mais didática, né, para as pessoas conhecerem as pessoas que fazem esse bloco, né, realmente a demanda que isso traz e como isso é de todos nós, né, como eu falei, não é só do campo psi ou campo da saúde. A saúde mental ela tem que ser Uhum. ampliada. Esse especialicismo, né, esse reducionismo, ele é muito perigoso, né? Então, assim, então a gente talvez vai trabalhar outras formas de linguagem, né, durante todo o ano. O legal é isso, que antes era um grande ato, né? Era realmente a insurgência ali da alegria, né? Era nosso momento maior. Mas agora a gente quer ver pular um plano. O coletivo ele também é muito forte na luta feminista, né? A maioria da composição do bloco são de mulheres. Então, dia 8 de março, fazer um ato também do bloco. Então, a gente está pensando em muitos atos, né? Mas com essa outra linguagem, talvez mais no campo, né, audiovisual ou de algumas intervenções na cidade, intervenções urbanas através de stencil, de lambe. Isso a gente vai conversar a partir desse final de semana. Mas é isso. Até, né, no bloco sem ser do ano passado, em 2019, o tema foi sobre a luta feminista. Como eu falei, né, a questão de gênero, né, de raça, classe, ela está atravessada assim, pela luta antimanicomial, né? São justamente essas condições, né, de silenciamento, de submissão, de precariedade, né, que a gente faz uma demanda em saúde mental. Então, é muito importante ter os coletivos, né, juntos nessa pauta. Tiago, a gente chegou a entrar no assunto pandemia, né? Então, assim, como essa questão da saúde mental se relacionou, a gente se relacionou com o carnaval, né? Agora seria legal a gente relacionar um pouquinho com a pandemia, né? Então, assim, eu acho que desde antes, mas com a pandemia eu acho que isso se agravou. Porque, assim, muitas pessoas agora elas estão passando por um momento de angústia, de ansiedade, que pode acabar chegando na depressão. Final do ano passado, não querendo baixar o clima, mas em respeito até às pessoas que nos deixaram, nós acabamos tendo algumas pessoas que nos deixaram, né? Em circunstâncias, assim, bem relacionadas à depressão. E como que o coletivo Inverso e o bloco do Rivotril vê isso, né? Vocês conseguem relacionar como o carnaval, de repente, essa memória do carnaval, como que a gente pode relacionar essa saúde mental com as memórias boas que a gente já construiu, com as memórias afetivas, os relacionamentos que a gente construiu nesses anos de carnaval. Como que você acha que a gente pode trazer isso
pro folião e pra foliona que tá, assim, triste igual a gente por não poder ter esse momento desse encontro, entendeu? Físico nesse momento. Bom, vamos lá, eu vou tentar começar realmente de uma maneira otimista, né? De que, bom, realmente sim, uma coisa é que essa pandemia, né, ela veio ressaltar, enfatizar a importância e a fragilidade da vida, né? E com isso a importância dos encontros, né, que a vida se dá em relação. E, e primeira coisa, né, acho que o carnaval, a questão da saúde mental é de superar um medo, né? Superar uma sociedade baseada na intolerância, no ódio, né? De mostrar que a gente quer que a vida aconteça, né? Que a alegria ela é muito importante, que os encontros, que a convivência ela é necessária. E então a gente quer o extraordinário. A gente não aceita menos que isso. A gente quer o extraordinário. A gente não quer essa vida baseada numa cultura de condomínio, no sentido conceitual aí de pessoas fechadas em si, pessoas com bastante propagando o ódio mesmo, né? Então acho que o carnaval ele é a festa, é uma manifestação da cultura popular de maior democracia que tem, né? Que realmente fala das relações, fala dos encontros, fala dos afetos, fala dos sentimentos, né? De manifestar isso de uma maneira explícita, né? De uma maneira transbordante. O resto parece do ano que a gente vai se contendo, né? Vai se distanciando. Então, primeiro, entender a vida numa dimensão de milagre mesmo, né? De que ela é frágil e importante. Outra coisa é que a pandemia, ela, numa sociedade exatamente baseada no controle, no planejamento, né, na segurança, né, nessa proteção, que realmente a gente sai de um estado de bem-estar social e vai para um estado de proteção e segurança individual, né? Quem venceram as últimas eleições, não agora dos Estados Unidos, mas até pouco tempo, foram pessoas que venderam essa ideia de segurança e proteção individual, né, do armamento, de tudo. Então, a gente está nessa sociedade de que quer ser protegido, o outro é o inimigo, né? E o medo é o maior mecanismo de controle que existe, né? O Bauman também fala uma coisa legal, né? Ele é muito famoso pelo amor líquido, né? Que muitas vezes no carnaval acontece, mas ele é muito famoso também pelo um livro chamado Um Medo Líquido, que é interessante que ele fala que ele usa a metáfora do reality show, que realmente parece que a gente virou um grande reality show, que o outro tem que ser eliminado, né? O outro é meu inimigo, né? Meu oponente, e só eu sobrevivo nisso. Então, uma sociedade de muito controle, de performance, do aparentar, do desempenho. E não é só de produzir, né? É produzir e impressionar. Então, diante de todo esse controle, planejamento, tal, vem uma pandemia, ela quebra tudo, né? Ela nos lança para um campo de incerteza, de insegurança. Todas as bases que a gente foi construindo, uma guerra, uma pandemia, todos esses campos maiores, eles nos desestabilizam, porque a gente tem que começar a ter um excesso de uma hipertensão, né? Um excesso de adaptação, a se adaptar ao que está acontecendo. Então, se alguém tem o privilégio de ter um trabalho remoto, né? Se conseguiu ainda ter um trabalho e as fronteiras do trabalho acabaram, né? Então a pessoa é demandada. Eu sou psicólogo, atendo pessoas, então as pessoas são demandadas às 11 da noite, né? Ficam numa reunião até 3 da manhã. Então, assim, essas fronteiras, a gente achou que seria uma delícia ter um trabalho remoto, piorou, né? Então, assim, esse excesso de adaptação, excesso de atenção, né? As pessoas periféricas, ou isso, totalmente silenciadas, oprimidas, elas tendo que pegar um transporte público cheio de gente, né, tendo que continuar um trabalho sem nenhum cuidado dos patrões, né? É como se elas são objetificadas mesmo, coisificadas. Então, assim, a pandemia nos lançou para um campo da incerteza, da instabilidade, e isso intensificou sintomas ou qualquer emoção que já existia, né? Então, desde as tristezas, ansiedades, e aí indo para casos, né, mais específicos assim, da minha área, depressão, né? A depressão, aumentar os casos de depressão, de ansiedade. Não que ela criou novos estados, mas ela potencializou esses estados, né? Aliás, ela começou a fazer essas duas coisas. Então, casos
de compulsão, de uso e abuso de substâncias, né? O álcool aí, compulsão alimentar, a automutilação, suicídio, como eu falei, né? Os estados de pânico, de paranoia. Todo o campo psíquico teve sua intensificação, né? Aumentou a frequência e a intensidade desses estados por estar no novo cenário, né? Num cenário bem diferente do que era planejado, do que era... Você vai pegar alguns casos, né? Numa microfísica ali do dia a dia, você vai tentar pegar alguns casos de superação, mas a gente está falando de uma coisa maior, né? E esse que é o grande desafio, né? De como escutar todo mundo, essa demanda coletiva e ao mesmo tempo pessoal, subjetiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fechar, não trazer um absolutismo, né? Colocar todo mundo no campo do universal. E então esse é um grande desafio. Agora, ficarão muitas marcas, já estão ficando, como você falou, de pessoas que a gente perdeu muitas pessoas. E não é só isso, né? São outros significados também que a gente foi perdendo. Realmente no campo político, né? Dos governadores, principalmente do presidente, de debochar desse Estado, né? De que não sou coveiro, e daí? Então foi lamentável, né? Está sendo lamentável no sentido de que a gente está dentro de uma precarização da vida, de normalizar a morte, né? Então, assim, eu tô muito preocupado mesmo por conta do contingente, né? De tantas pessoas demandando escuta e ajuda, e como a gente vai fazer isso. Porque outro perigo é o formato Thiago, dessa escuta, né? Tipo, a gente tá também vivendo numa positividade tóxica, né? Com essas enxurradas de coach e tal, aquela ideia, né? Aquela frase de que você consegue, basta você querer. E aí individualiza, você culpabiliza, bota um fracasso, se a pessoa não conseguir, ela vai se sentir pior, né? Então, assim, primeiro, teve um desmonte. acho que minimaliza também, né, Thiago? Acho que a gente minimaliza muito, por exemplo, o tratamento qualificado, né? São poucas as pessoas, na verdade, assim, que eu vejo que têm acesso fácil, né, a um tratamento, a um acompanhamento, nesse caso, né? Queria até aproveitar, Thiago, e perguntar para você, Thiago, onde procurar aconselhamento ou acompanhamento gratuito? Quem está assistindo aqui com a gente, quiser ou para si ou para recomendar para algum amigo, alguma amiga, onde você indica que a gente consegue algum acompanhamento gratuito? Ótimo, porque isso é muito importante a gente divulgar essa rede. Só para voltar, realmente houve um desmantelamento, né, de uma rede pública aí de saúde mental. O governo tem feito ataques, né, junto com toda uma associação de psiquiatria, no sentido de tornar a saúde mental... Primeiro que eles falam doença mental em mercadoria, né? Então você tem janeiro branco, setembro amarelo, tudo em forma de trazer para um lado individual do sofrimento e transformar isso em mercadoria, em vender mais medicamento. Bom, você tem diversos coletivos, né? Eu até recomendei, até te passei o contato, a gente pode colocar na rede carnavalesca e também no Rivotril. O telefone, primeiro, a coisa que eu mais indico é a rede pública de atenção psicossocial, né? Então é uma rede consolidada, né, que tem diversos serviços substitutivos ao manicômio. Então eles têm como uma pauta a inclusão da pessoa, né? Se escuta a inclusão. Eles trabalham no território, então trabalham em forma comunitária. Então, primeiro, né, a pessoa pode entrar lá, Rede de Atenção Psicossocial DF, vai ter o e-mail, vai ter o telefone, e de lá vão orientar qual a sua região, qual o serviço que você deve procurar. Isso é muito importante. Um segundo passo, aí também por eu trabalhar, dar aula numa universidade, eu também indico muito as clínicas escolas, né? Essas escolas universitárias, que são realmente pessoas que estão quase numa residência, né, no campo da saúde, são pessoas que estão no último ano de formação, e todas as universidades oferecem estágio, oferecem recursos de escuta e de acolhimento, né, para diversas pessoas em situação de rua. A gente também está falando de uma pluralidade, né? A gente está falando de quilombolas, de indígenas, de pessoas em situação de rua, de pessoas periféricas.
E então, esses dois pontos, né, as clínicas e escolas, as universidades, coloca a universidade, sabe que sua região tem uma universidade, ela vai ter, com certeza, um núcleo de estágio para um acolhimento, para uma escuta. Então, eu realmente trabalho nesse campo, né, também de estágio de social comunitário e de plantão psicológico, de uma escuta emergencial e de urgência. E hoje as diversas faculdades, em sua maioria, oferecem essa escuta. Esses dois pontos. Você também tem iniciativas, né, no campo do terceiro setor, como a própria Inverso, que traz um acolhimento de portas abertas, gratuito. Então, Inverso, é isso mesmo, Inverso, está sim, no inverso.df, está sim, no Instagram, e então pode procurar lá no Facebook também, e aí lá tem o endereço, tem o telefone, vai ter vão orientar o sistema de acolhimento e de escuta. Você tem um Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é para uma demanda específica, né, numa urgência, estão mais preparados para fazer uma escuta diante de uma ideação, né, de uma ideia, de um comportamento suicida. Sim, que é o número, bom a gente lembrar o número 188 do CVV. Exatamente. O Tiago citou aqui a Rede Pública de Atenção Psicossocial, né, do DF. Eu separei aqui, Tiago, mas a gente coloca depois nos comentários também. Mas o telefone, para quem quiser ir rapidamente anotar, é o número 2017 1145 com o ramal 1048. Ou então tem o e-mail também, que é disan, com 2 S, ponto, sesdf@gmail.com. Tiago, você falou das clínicas universitárias. A gente tem algumas aqui em Brasília, então, que prestam esse atendimento. Você sabe se durante esse período da pandemia está aberto, está disponível? Sabe Olha, dizer? só não vai estar talvez não vai estar disponível por conta das próprias férias letivas, né? Porém, a gente vai começar agora em fevereiro as aulas e aí já vai estar com esse serviço disponível novamente. Mas sim, você tem as universidades como lugares de estágio para fazer essa escuta, né? Para atender a demanda da sociedade, um trabalho comunitário. Então, você pode procurar. Estou falando de lugares específicos, porém, a pandemia, né, também traz uma urgência para a gente cuidar das nossas relações. Né? Ela traz essa questão. Como estão nossas relações? A vida se dá em relação. Né? Ou seja, a saúde mental também está nas nossas redes pessoais, até para dizer, para não estar só no lugar institucionalizado, mas a gente vai sempre divulgar esses espaços, sim, né? A rede pública de atenção psicossocial, as clínicas, escolas, UNIV. Porém, a gente tem que saber que está muito mais próximo, né? A gente saber que possibilidades a gente tem, que limites e que condições a gente tem de dar um cuidado ao outro, né? Por exemplo, se eu estou aqui e sei que meu pai ele tem uma preocupação maior de sair de casa, ele é um grupo de risco, que tal, né? Todo dia eu dar um oi para ele, faz uma videochamada, né? Mantenho o contato com ele. Isso é um cuidado, isso é saúde mental. Por que não a gente mapear nosso campo afetivo, nossa rede afetiva, criar nossa própria rede também, né? Além dos espaços institucionalizados? Que amigos, que amigas a gente tem, como a gente pode estar trocando essas ideias, como a gente pode estar se acolhendo. Olha, determinada demanda eu não consigo, mas, poxa, fulana vai conseguir, fulano. Então a gente consegue perceber nossos limites, nossas possibilidades. Então é urgente a gente criar nossas redes de afeto, nossas redes de cuidado. Como eu falei, a saúde mental passa por nós. Claro, né? Tem momentos que isso é de maior intensidade. E aí sim, precisa de um tratamento especializado, profissional, e aí a gente tem essas redes. Sempre legal procurar espaços que trabalham em rede, né? Tem que investigar sim, né? Se está com um colega, uma amiga, um ente querido que precisa de uma demanda maior, saiba desse profissional, saiba dessa clínica. Como eu falei, a prática manicomial vai para além de uma arquitetura, né? A gente precisa fazer uma rede e também de fiscalizar esses espaços. Porque senão pode sim ter o agravamento, né, de uma questão afetiva, emocional, de saúde mental.
Então é muito importante a gente estar atento às nossas relações, isso é fundamental, às nossas relações e aos nossos afetos. A pandemia trouxe isso, né? Como a gente está se relacionando, como a gente se relacionava, como a gente está morando, né? Ela levantou diversas questões que, diante de um excesso, de uma aceleração de uma sociedade, a gente não estava, muitas vezes, percebendo. Então é urgente todos nós pudermos ser agentes e operadores de saúde mental. Perfeito, aí, ó, eu escutei Thiago. um miau, Nossa. Parece que foi um... É, meu gatinho aqui. Raulzito, abre a porta pra Não, ele, mas por foi favor, Ah, um foi o meu. antimanicomial. Antimanicomial. É, perfeito. Ti, eu estava vendo aqui sobre a sua pesquisa, né, que envolve cultura e saúde mental, né? Ou seja, muito a ver sobre o que a gente está falando aqui hoje, né? Que é o carnaval como uma fantástica, que é histórica, representativa do povo brasileiro, né? E essa relação com a saúde mental. Como que você está vendo que a cultura está agindo e como ela pode agir para ajudar um pouco nessa sensação de isolamento, né? A gente viu aumentar, por exemplo, a quantidade de acessos em Spotify, em mídias de filmes e tudo mais. Mas como que você vê assim essa relação mais intrínseca mesmo entre a arte, entendeu? Entre a cultura e a luta antimanicomial. Assim, qual eu acho assim, é completamente relacionado, mas dessas relações, o que você acha que é mais importante assim a gente frisar? Sim, realmente, a luta antimanicomial ela está entrelaçada aí com a cultura, né? Ela é uma questão sociopolítica, cultural e conceitual. A cultura, ao meu ver, eu sempre participei da luta antimanicomial, do movimento, eu sempre fui para a comissão de cultura justamente por acreditar que ela é uma modificadora. Com a cultura, a gente pode tocar o tecido social, afetar o tecido social, e a partir daí a gente traz transformações, traz mudança. A cultura, ela é uma pedagogia, né? É uma ensinar a uma prática da liberdade, ensinar a transgredir, né? Então a cultura e pedagogia, né, para mim tem tudo a ver, e o Bloco do Rivotril acredita muito nisso, nessa linguagem, né, nessa de ocupar e circular na rua, né, de pertencer e participar coletivamente da cidade. Agora, então a gente pensa que a gente precisa de uma manifestação coletiva permanente na cidade, né? Não uma lei do silêncio, né? Todo que tenta estancar, interromper a vida de uma cidade. A gente precisa ser resistente, a gente precisa realmente ter uma insurgência, uma insubmissão, né? Como eu falei, a gente precisa desejar o extraordinário. A vida não pode ter esses interrompimentos, porque sem manifestação permanente de cultura, é uma cidade morta, de sujeitos escondidos, né? Submissos, né, a uma paranoia coletiva, no sentido de ter inimigos, de ter que excluir as outras pessoas, ter que eliminar as outras pessoas, né? Bom, então, nesse momento de pandemia, eu vejo que é usar estratégias muito criativas, né? A gente tem que superar nisso. É muito legal ver, às vezes, pessoas conseguindo, de algum modo, levar a cultura pelas próprias lives, né? Pelos aplicativos. Digo, também como pessoas que estão saindo no sentido de não aglomerar, mas de tocar debaixo de um bloco, para os senhores que estão assistindo ali, com a banda sozinha ali embaixo, com distanciamento. Você tem visto muito essas novas configurações de levar a cultura para as pessoas, né? Também de teatro na rua, conseguir ver essas performances. De algum modo vai ter que ser algo de muita inteligência, de novas intervenções, né? Mas também é um momento que eu descobri, Letícia, que é um momento também, muitas vezes, de descansar. Descanso também é luta, né? A gente tem que entender muito isso, de que não é nenhuma culpa, né? A gente não tem que ter culpa nenhuma. É o momento de pensar, de estar junto, de estabelecer essa rede social afetiva, mas também de se oxigenar,
de respirar. Eu tô sentindo também que esse momento nosso, igual a gente falou do Rivotril, a gente ficou com pressa de se reunir, falou, calma, né? A gente tá todo ano colocando o bloco na rua, a gente vai precisar respirar, vamos ver as estratégias, né? A gente precisa também não se antecipar, se cansar para além da conta. Tia, a gente tem aqui várias pessoas que passaram aqui pela nossa live, que estão aqui ao vivo agora. A gente tem alguns comentários. Tem a Ju aqui, maravilhosa, a gente que falou dela. Ela que é a mestre da rede carnavalesca. Ela está dizendo aqui pra gente, ó, vem para comunicar uma luta antimanicomial para essa cidade. Rivotril. Maravilha, saudações. Olha, a Aline B79 falando, professor nota 1000. Olha aí, Thiago. Obrigado. Alessandra Femela falando, adorei as citações, salve. Thiago, é fantástico mesmo, gente. Eu tô apaixonada por essa conversa. Ti, mas infelizmente o tempo corre. Quando a gente tá mais feliz, o tempo corre, né, da gente. Eu queria muito agradecer, Thiago, pela essa conversa com a gente. Foi, assim, interessantíssimo. Muito obrigada também ao Bloco do Rivotril, a todas, todos e todes que acompanharam mais essa live aqui com a gente. Lembrar também que a próxima já vai ser quinta-feira agora, sempre às 21, aqui pelo Instagram da Rede Carnavalesca. E nosso convidado será o queridíssimo Ailton Vélez, do Bloco Menino de Ceilândia. Não sei se você conhece, Thiago, uma figura fantástica do carnaval brasiliense, ceilandense. Vai ser ótima conversa também. Queria que você tivesse a última palavra, uma mensagem, se você quiser, deixar para a gente, para conversar sobre o carnaval, sobre saúde mental, sobre pandemia, sobre o que você quiser. Fique à vontade. Sim, agradeço bastante, muito mesmo, estou muito feliz com esse espaço, com essa troca de ideia, com pessoas tão queridas acompanhando a gente. Ju, já saímos sim no pacotão, no setor comercial sul, então assim, a gente está sempre aberto para parcerias, a gente tem o nosso bloco, mas consegue sair em outros. Aliás, já recebi também todo o seu convite de parceria para sair na Praça dos Prazeres. E meu recado não tenhamos medo, medo é um sistema de controle, né? Vamos ser seres, né? Vamos desejar aí o extraordinário, vamos cuidar dos nossos afetos, das nossas relações, vamos realmente procurar criar nossa própria rede de cuidado, né, de amparo, né, vamos nos cuidar, pessoal, diante dessa vida que está realmente caminhando para uma precarização, né? Então a gente precisa estar junto. E amo muito quem está aí acompanhando, todo Thiago. mundo. E o carnaval é a síntese da vida, ela é muito grande, ela é o lugar da fantasia suprema. E escutem a vontade da loucura, pessoal. Perfeito, gente. E é com essas palavras maravilhosas que a gente encerra essa segunda Carna Live. Muito obrigada a todos, todas e todos que estiveram com a gente. A gente vai salvar essa live e disponibilizar depois, então dá para reassistir, chamar as amigas e os amigos para ver com a gente novamente. Um beijo, muito obrigada, boa noite, gente. Até quinta!